Só a intervenção dela naquele momento poderia salvar o seu povo. Todas nós mesmo, a gente pensa às vezes que uma mulher que tem dinheiro, uma mulher que é rica, que é bem-sucedida na carreira, ou que tem uma família equilibrada, feliz, não enfrenta problemas. Isso é mentira. Todas nós temos problemas. Todas nós temos o dia da adversidade. Todas nós temos questões que afligem o nosso coração e que nos chamam para perto de Deus e que chamam-nos para uma intimidade e dependência absoluta de Deus. Não se engane você pelas aparências do Facebook, pelas aparências do Instagram, pelas aparências da nossa maquiagem ou da nossa roupa arrumadinha. Todas nós temos aflições. Esther não era diferente. Ela estava dentro de um lugar protegido, ela tinha sido escolhida dentre tantas mulheres, ela se cobria de roupas caras e finas, mas uma ameaça, o dia da adversidade chegou. Então a primeira coisa que você tem que entender, como mulher, que toda mulher enfrenta desafios e tem níveis de batalhas particulares a vencer. Eu queria que você pensasse agora no seu nível de batalha pessoal. Você tem o seu. Aquilo que você não sai expondo, aquilo que você não sai contando, mas você sabe aquilo que tantas vezes te prende aos pés do Senhor em súplica, em intercessão, em lágrimas, clamando ao Senhor pela intervenção. Mas uma coisa que é muito comum no nosso meio hoje, nesse tempo de rapidez e de self-service, é que a gente não quer nem orar. A gente quer que alguém ore por nós. A gente quer que alguém estenda as mãos sobre nós e lute a nossa batalha. Quantas vezes você acaba, se você sai de um culto poderoso, Deus falou poderosamente, tocou no seu íntimo, te revelou a verdade através da palavra dele, e você vem, e ao invés de você tomar posse da sua posição, da arma que te foi entregue, que te foi liberada, e se posicionar na trincheira que você tem, você chama outra pessoa para lutar a sua guerra. É muito importante. Esther aqui, ela disse que vocês, por favor, convoque o povo para orar comigo. Ela não estava sozinha. Então, claro que você deve ter parceiras de oração. Aquelas mulheres que vão orar junto com você. Gente, mas não dá para outra pessoa fazer o serviço sozinho. Por isso Esther disse, eu e as minhas servas também jejuaremos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, que jejum e oração, gente, não é uma opção. Não é uma coisa assim para quando você estiver folgada. Não é uma coisa para você fazer, quando eu tirar férias, o meu devocional vai ter 1 hora. A oração e o jejum, ela é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Se você não ora, e se você não jejua ocasionalmente, ou sistematicamente, de acordo com a necessidade, a direção de Deus para cada uma, mas se você nunca jejua, e você vive das orações, da hora da refeição, e, oh Deus, obrigado por esse dia, foi bom, Senhor, obrigado, que o seu livramento seja sobre nós, no nome de Jesus, amém. Se as suas orações não passam disso, eu vou te dizer, você está experimentando um relacionamento superficial com Deus. Você está apenas adaptada ao clube social chamado igreja. Igreja não são essas paredes. Igreja são pessoas. Igreja são pessoas que têm um relacionamento com Deus. E é impossível você ter um relacionamento sem diálogo. Como é que você se relaciona com uma pessoa sem diálogo? Então a oração, ela não é apenas um ritual. Ela é parte fundamental de um relacionamento, como a conversa é parte fundamental de um casamento. E o jejum, às vezes as pessoas imaginam assim, que o jejum, de vez em quando, né, pode rolar o jejum. E isso não é verdade. A Bíblia mesmo nos apresenta isso. Mas nós vamos chegar lá. Primeira coisa que você tem que entender. Toda mulher tem a sua trincheira de batalha. Identificou a sua? Ok. Toda mulher se inspira e é discipulada. Para o bem ou para o mal. Então,
fundamental na vida de Esther foi Mardoqueu. Ela, diante daquela circunstância, ela se viu intimidada. Eu não posso entrar na presença do rei, porque existe uma lei, que se eu entrar, eu posso ser morta. Mas ela encontrou um bom conselho. Ela encontrou um discipulado, alguém que a orientou, que a direcionou, alguém que falou assim: Esther, presta atenção. Não pensa você que você vai escapar, não. Tome a sua posição, use da sua autoridade de rainha e entra, porque você é a única. Quantas vezes nós recebemos maus conselhos frente às nossas adversidades? Quantas vezes você vai desabafar com uma amiga que fala: ai, mas o meu marido, minha filha, a fila anda, já deu, dispensa esse cara. Quantas vezes o mau conselho bate na nossa porta? Ah, você está nessa igreja, essa igreja está difícil, está dando problema, chuta o balde, minha filha, vai para outra igreja. Ah, o seu líder pisou na bola? Muda de líder. E assim vai. Os maus conselhos. Gente, a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. E é fato. Se você está ouvindo, está dando ouvidos a pessoas que têm um discurso diferente do que a palavra de Deus ensina, foge dessas pessoas. Essas pessoas não vão te levar para um bom caminho. Uma coisa decisiva na minha vida, na minha jornada, foi que eu me juntei com um grupo de pessoas que queria Deus como eu queria Deus. E a gente caminhando junto, quando um fraquejava, o outro levantava o outro, quando tinha problema, a gente resolve e prossiga. Mas foi fundamental para o meu crescimento, para o meu amadurecimento espiritual, caminhar com gente que tinha bom conselho. Às vezes pessoas que foram duras comigo. Teve uma época que eu virei e falei assim: meu Deus, mostra para a Ezenete outra pessoa para ela pegar no pé. Senhor, Deus, que o Sérgio me erre, Senhor. O Sérgio era o regente diante do trono também, nosso líder. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu falo: bendito seja Deus pelo Sérgio, pela Ezenete. A Ana dava bronca só de vez em quando, mas olha, as broncas do Sérgio e da Ezenete foram fundamentais para a mulher que eu me tornei. Por que você não chegou na hora, Helena? Outro dia eu desci para uma ministração e a pessoa virou para mim e falou assim: você foi pontual? Eu disse: mas você não marcou 7 horas? Sim, mas você é a primeira ministra que desce na hora. A gente convida aqui ministro de tudo quanto é tipo. Eu já fiquei aqui esperando 2 horas. O período de louvor lá na igreja teve que durar 2 horas, porque a ministra estava no quarto se arrumando. Aí naquela hora eu falei: Senhor, obrigado pelo Sérgio. Porque se você chegasse atrasado, você ficava para trás. Tinha que pegar táxi para ir para o aeroporto. É ruim de receber esse tipo de orientação? Não, é ruim. Mas vai tirar alguma coisa boa de você. Então, às vezes, uma pessoa que vai dizer: não faça isso, essa roupa está errada, você está com mau hálito, está com couve no dente. É esse. A gente não gosta de ser confrontado, a gente não gosta de ser repreendido, mas, gente, a palavra de Deus diz: leais são as feridas feitas por aquele que ama. E Mardoqueu foi esse homem na vida de Esther, e nós precisamos de ter Mardoqueu na nossa vida, porque discipulado ruim não falta. Discipulado ruim não falta. Outro dia eu estava assistindo uma série muito famosa, uma série de televisão muito famosa, da qual eu gosto muito. E ela foi televisionada durante 10 anos. E já está mais de 10 fora do ar. E eu assisti aquela série que falava de um grupo de amigos, e que mostrava a realidade de um grupo de amigos morando em Nova York. E eu sempre amei aquela série, sempre achei divertida, interessante, engraçada. E passei muito tempo sem ver a série. E há pouco tempo atrás, eu fui assistir a série. E a gente vai vendo o discipulado do século sendo colocado na mente e no coração.
na aparência de tanta coisa bonita, em torno de tanta coisa bonita, ou dentro, embutido, plastificado, com tanta coisa bacana, interessante, divertida, engraçada, tem um discipulado. Você pode se relacionar com muitas pessoas antes do casamento. Você pode usar droga leve. Você não pode se viciar, mas se rolar uma Maria Ruana, não tem nada demais. E eu fico vendo nas sutilezas, nos filmes, nas novelas. E muitas vezes, gente, eu amo cinema. Eu vou sempre ao cinema. Mas a gente tem que ter discernimento, porque um discipulado sistemático está feito. Nós não chegamos até aqui, enquanto planeta e geração, à toa. Madonna está discipulando uma geração. Beyoncé está discipulando uma geração. O que acontece é discipulado. Os jovens olham e querem ser aquela pessoa, querem se vestir como aquela pessoa, querem ter o estilo de vida que aquela pessoa dita. Se ela casa 10 vezes, se a fulana casa 10 vezes, é legal casar 10 vezes. Se a atriz famosa fala, eu quero ter um filho, mas não precisa ser dentro do casamento, e estampa uma revista brasileira, isso tudo é normal, é bacana, é cool. Mas tem um preço. Mas só que ninguém fala, no último capítulo, tudo acaba bem. Mas na vida real não é isso. Eu fico vendo, eu leio muita revista. Nas revistas tem várias modalidades de sexo que são praticadas hoje. A galera hoje está fazendo o barulho, né? Tem uma modalidade de sexo aí agora que o pessoal é o seguinte, começa a transar dentro do carro, e se eles querem que uma outra pessoa entre nessa relação, eles abrem a janela para que o estranho que passa na rua e vê as pessoas se relacionando, façam parte também. Se ela abre a janela, entra e participa. Se elas não abrem a janela, só aprecia. É só para você assistir. Tem pontos específicos na nação que existem para essa prática. Está escandalizado, né? Eu também fiquei quando eu vi a revista. Agora, em nenhum momento falou, em nenhum momento naquela revista, eles estavam divulgando aquela prática como algo novo, como uma novidade. Para você se satisfazer sexualmente. Mas em nenhum momento havia, você precisa usar preservativo. Sexo com estranhos pode te matar. Você, quando tem uma vida promíscua, múltiplos parceiros, você se torna mais vulnerável a uma série de doenças sexualmente transmissíveis. Nenhuma linha. Você lê dezenas de revistas falando de swing, falando de prática grupal, falando de sexo ligado à promiscuidade, mas nenhuma linha sobre o cuidado que você tem que tomar. E o salário do pecado é a morte, mas ninguém fala sobre isso. Fala só sobre múltiplas formas de prazer. Busque o bom conselho. Escolha o discipulado que você coloca diante dos seus filhos. O discipulado que você coloca diante dos seus olhos. Quando eu falo para você ser seletivo naquilo que você escuta, naquilo que você assiste, eu não estou querendo aplicar sobre você uma lei religiosa. O véu que Jesus rasgou está rasgado. Nós não vamos costurar o véu aqui com um tanto de regras de pode ou não pode. Mas o fato é, você é aquilo que você come espiritualmente. Você quer ter o corpo... Eu estou olhando a Márcia Rezende. Márcia, vem cá, Márcia. Ô, gente, olha a fineza dessa menina, gente. Olha, vem cá, Márcia, vem cá, sobe aqui. Márcia está... Pode soltar a respiração, que eu sei que você está bem na fita. Olha como é que a Márcia está. Márcia sempre foi linda. Sempre foi linda. Márcia e Eliazar, que é o marido dela, estão finésimos. Magrinhos, emagreceram. Ela que já era bonita, está ainda mais bonita e mais saudável, né, Márcia? Agora me conta, foi fácil? Foi fácil, Márcia? Você teve que fazer umas renúncias aí? Desde que eu ganhei Mariana, 10 anos atrás, eu perdi 2 antes dela, né? Eu tive que parar de fazer atividade física na época dela e depois não voltei. Fazia de vez em quando. E eu amo fazer, eu tenho essa vantagem, né, Helena? Mas eu voltei a fazer atividade física frequentemente, fiz uma reeducação alimentar. Então eu perdi 7 quilos. E o Eliazar, meu marido, para ele é muito mais difícil, porque ele era completamente sedentário, ele não tinha histórico de atividade física e uma vida muito estressante. Então, gente, é muito mais do que a estética, é a saúde.
Ele perdeu 13 quilos. Hoje ele já acordou cedíssimo para ir para a academia, porque ele é super comprometido e tem que fazer sacrifício. E dorme super tarde todos os dias e ele é super correto na alimentação. Então, não é fácil, tem um preço a ser pago. Tudo tem um preço, né, Helena? Então, isso se chama disciplina. Disciplina. Valeu, Márcia. Primeiro, querer, né? Primeiro querer é essencial. E depois se comprometer. Se comprometer, exatamente. Legal, Márcia. Disciplina. Obrigada. É isso aí. Só que muitas vezes nós estamos dispostas a nos submeter a uma disciplina, por exemplo, de beleza. Igual Esther fez. Ela tomou vários banhos, ela teve que se submeter a mexer com o cabelo, a mexer e óleo e mais óleo, e mergulha no óleo e mais óleo e mais óleo. 1 ano de comprometimento com a aparência. E nós temos esse comprometimento. Você gasta tempo olhando sites de moda, você gasta tempo no salão de beleza. Quando começa a aparecer a raiz branca, você dá um jeito, mas você vai no salão para retocar essa raiz, ou você mesmo compra a tinta e se mete a atingir você mesmo com a amiga. Não é ou não é? A gente dá um jeito de fazer aquilo que a gente quer, mas a gente não dá um jeito de separar um tempo de jejum e oração. Então, às vezes você pensa, nossa, mas Deus está usando tanto a Ana. Está vendo? Deus tem filhos prediletos. Por que não me usa assim, Deus? A mesa foi posta para os filhos e filhas de Deus. Do que você se alimenta, o que você escolhe, é uma decisão sua. Então você precisa tomar uma atitude frente à sua realidade. Esse tempo que a gente está vivendo, gente, é um tempo escuro, é um tempo difícil, é desanimador. Mas se você se alimenta da palavra de Deus, se você jejua, alinhando o seu coração, eu quero que você entenda, jejum não é promessa. Jejum não é para fazer barganha com Deus. Eu vou jejuar para o Senhor me dar aquilo que eu quero. Não. Jejum é para desentulhar o nosso coração e a gente entender o que Deus está falando. Qual é o propósito dele? Qual é a direção dele? Quando Esther começou a jejuar e a orar, Deus deu a ela a estratégia, a sabedoria, para que ela pudesse entrar na presença do rei da maneira adequada. Quando ela escolheu orar e jejuar, ela estava dizendo, Deus, por mim mesma, eu não sei o que fazer. Eu preciso ouvir o Senhor. O que está no teu coração? Gente, é muito fácil. Quando a gente está entulhado de coisa, de comida, de coisa, como a gente escuta menos Deus? Sabe quando você começa a fazer aquele jejum de café? E você fica irritado com todo mundo? Cospe marimbondo? Metade é física, é química. Metade é química. A outra é crise de abstinência, né? A outra metade é quem você é vindo à tona. Porque está lá tudo debaixo da comida. Está tudo debaixo das compras. A gente começa a querer tamponar o que está errado na nossa vida com alguma compulsão. E aí a gente vai na comida, a gente desconta na comida o nosso cansaço, a nossa frustração, as nossas dúvidas. Eu sei do que eu estou falando, gente. Quando eu estou pilhada, eu quero é chocolate. Não adianta vir com Guaraná para mim, é chocolate que eu quero beber. A gente está tentando desesperadamente tamponar alguma coisa que está errada. Isso é errado, isso não vai nos levar para um bom caminho. Você está estressada, você está deprimida, vamos às compras. Vamos para o shopping, vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho. Não vai te deixar com um rombo nas finanças. E você vai conhecer o seu Deus de perto. Até ali, gente, eu tenho certeza que depois desse momento, desse acontecimento, Esther teve um vislumbre de Deus. Até ali, ela conhecia o Deus de Mardoqueu.
o Deus dos judeus. Mas na hora que ela entendeu que ela tinha uma batalha pessoal, e ela entrou nessa trincheira, e ela orou, e ela jejuou, e ela buscou direção de Deus para a sua batalha, ela teve o vislumbre de quem é Deus. Não o Deus de Mardoqueu, não o Deus dos judeus, mas o Deus de Esther. É muito legal quando você vem aqui no congresso e a gente te encoraja, a gente conta os nossos testemunhos e as nossas histórias, mas você precisa buscar a sua própria história com Deus. Porque não é a minha experiência que vai te sustentar no dia mau. No dia mau, talvez você pense, com a Helena, Deus só agiu de um jeito, mas eu não sou Helena. Que história é essa que eu não sou Helena? Que história é essa que eu não sou Ana Paula, que eu não sou a Deve? Você é filha do Deus Altíssimo. Deus não tem filhos prediletos, mas existem os filhos que preferem estar na presença de Deus. Essa é a diferença. É aqueles filhos que não negociam. As outras coisas tomam um segundo lugar. Nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo na igreja, onde há a iconização de homens e mulheres. E a gente começa a acreditar, os homens e as mulheres, aquilo que Deus dá, que Deus faz. Aí as meninas, gente, eu estou nesse ano eu estou questionando, por que eu faço as coisas que eu faço, da maneira que eu faço? A Deve me ajudou muito nisso. E esse momento de autoanálise, eu percebi o seguinte, vou dar um exemplo raso para vocês. Eu estava exausta de tanto tirar foto nas ministrações. Eu ia para as ministrações, acabava as ministrações, Helena, uma foto, Helena, uma foto. Helena, tira uma foto comigo, uma selfie, Helena. Já teve gente que falou assim, querida, eu estou muito cansada. Não, você não precisa fazer nada, não. Eu não sou uma coisa. Para você é uma foto, para mim é 100, é 200, é 300 fotos. Você não precisa da minha foto, porque tudo de bom que você vê se derramando em mim é 100% Deus. Eu não sou diferente de você. Ai, Helena, mas deixa eu tirar uma fotinha só, sabe por quê? Você me abençoa tanto. Por favor. O faxineiro da sua igreja também te abençoa, mas você não quer tirar foto com ele. Vamos ajustar as nossas motivações. No mundo é assim, entre nós não. Aqui não tem ídolo pop gospel. Nós somos irmãs em Cristo, feitas do mesmo material, sujeitas às mesmas provações e às mesmas falhas. Parem de colocar homens no altar, porque toda vez que o homem é colocado no altar, uma mulher é colocada no altar, quando acontece o problema com eles, o escândalo vem, detona milhares. Coloca Deus no altar, porque o homem pode cair para lá, cair para cá, caiu 1000 à minha direita, 10.000, eu não serei atingido. Porque os meus olhos estão no Senhor. Quem te salvou foi o Senhor, quem te resgatou foi o Senhor, mas você vive mendigando a oração da irmã poderosa. Você é poderosa em Deus, quando você ora e jejua. Amém? A palavra de Deus nos deixa isso muito claro. A prática do jejum e da oração é parte fundamental no relacionamento com Deus. O jejum é uma disciplina espiritual, assim como a oração. Isso está em Lucas 11, 1-4 e Mateus 6, 17-18. Lá ensina, quando jejuardes, vocês não vão sair por aí desfigurando o rosto, falando para todo mundo, estou jejuando. Não, você vai se enfeitar, lavar a cabeça, passar uma maquiagem bacana, fazer um babyliss no cabelo, não deixa a coroa cair. Ninguém tem que saber que você está jejuando. Quem tem que saber é seu pai que está em secreto, e ele em secreto vai te recompensar. A gente não tem, sabe, a gente está num tempo tão visual, que até a nossa fé se tornou uma coisa de rede social. Quem diz que você não é sua rede social. Rede social é uma mentira. Quem diz que você é o seu íntimo com Deus, a sua intimidade com Deus no seu quarto. Então, a Bíblia diz, quando quer fazer uma oração, entra no seu quarto, fecha a tua porta e peça ali em secreto, que o seu Deus que te vê em secreto te recompensará.
O jejum é a renúncia do que é mais essencial ao homem. Mateus 4, 1 a 4, deixa isso claro. Gente, a comida é essencial. Se você não come durante algum tempo, você começa a desfalecer, de fato, né? Jesus inaugurou o seu ministério jejuando 40 dias. Mas a gente pensa que a gente não precisa jejuar, não. Não, ele não sabe o que é. Eu não consigo, sabe? Dá uma fraqueza. Ok, vamos respeitar aqui as individualidades. Porque também tem aquelas pessoas que têm diabetes, né, Renata? Você tem que comer de 3 em 3 horas. É isso, Renata? Então, tem pessoas que têm limitações físicas de fato. Mas muitos de nós somos preguiçosos. A gente não quer matar a nossa carne. A gente não quer submeter o nosso eu, o nosso corpo ao senhorio de Cristo. Mas a gente quer comer e colher das bênçãos que vêm do céu. Então, o que você come ou deixa de comer vai definir a direção, o discernimento, a sabedoria. Então, gente, não é uma opção. É uma necessidade extrema. E quando a gente abre mão dessa necessidade extrema, que é a comida, gente, como a gente vê, como a gente está frágil, como a gente é frágil. A primeira coisa que o jejum me ensina é a minha fragilidade. A primeira coisa que o jejum quebra em mim é o orgulho. Eu sou tão poderosa, eu sou tão maravilhosa, mas eu paro de comer 24 horas, eu já fico... Para que a gente se ensoberbece? Para que a gente se envaidece? 24 horas de abstinência de comida, você fica trêmula, você fica fraca. A primeira coisa que o jejum me ensina é da minha fragilidade. Agora, o jejum, gente, às vezes ele é de comida. Mas às vezes tem coisa que é mais essencial na sua vida do que comida. O que é que ocupa o centro do seu coração? Compras. Como a gente gosta de uma roupa nova todo mês, não é? A gente tem vício em comprar. Vício em café. Vício em Coca-Cola. Vício em televisão. Vício em Facebook. Gente, tem gente que está perdendo a vida por causa de selfie. Não estou brincando. Depois você entra no Google e procura pessoas que morreram por causa de uma selfie. É assombroso. Eu estava em Portugal recentemente, nós fomos visitar num lugar que se chama o Cabo da Roca. Obrigado, Nicole. Nicole que me levou. O Cabo da Roca. E cheguei lá, a história. O casal morreu porque foi tirar um selfie e foi se afastando no abismo. Os 2 filhos pequenos olhando e os 2 despencaram. Um desequilibrou, puxou o outro. Tragédias estão acontecendo, filhos estão sendo negligenciados por causa do Facebook. Às vezes é jejum de Facebook que você tem que fazer. Jejum de fofoca, de conversa fiada. Jejum de compras desnecessárias. O jejum e a oração declaram a nossa humilhação e dependência diante de Deus. Ele pode ser compartilhado, como eu já disse, como Esther, mas antes de tudo é uma prática particular e íntima. O jejum e a oração ampliam a nossa percepção espiritual e autoridade pela submissão a Cristo. Quando você jejua e ora, parece que os seus radares são acionados. Você começa a discernir muito mais as coisas. Você começa... gente, é um paradoxo. Eu estava vivendo há um tempo atrás o olho de um furacão, que ainda não acabou. Uma dor muito aguda. E parece que o inferno inteiro se levantou contra mim. É assim que eu sentia. Mas eu observei uma coisa. Parece que eu estava anestesiada. As notícias ruins chegavam, os embates aconteciam, mas eu estava em paz. Triste. Triste com a situação.
Mas eu estava forte. Eu estava firme e eu estava crendo, como até hoje eu estou, crendo. Crendo na transformação. E eu pensei, engraçado. Em momentos muito menos difíceis na minha vida, eu precisei de antidepressivo. Helena tomou antidepressivos? Yes. Se você não jejua, você toma antidepressivo. Eu estou sendo tão simples, tá, gente? Tem pessoas que precisam realmente, é uma questão química, tá? Eu não estou sendo tão simplista. Existem pessoas que têm uma depressão química, elas precisam repor as substâncias que faltam no cérebro dela. Mas eu estou dizendo o meu caso. Por muito menos, eu tive que tomar antidepressivo. E eu estava ali no olho da batalha. O diabo me afrontando, problema latente, latejando, doendo na minha carne, doendo na minha alma, doendo no meu coração. Eu falei, Deus, parece que eu estou anestesiada. Eu estou triste, eu sinto dor. Mas eu estou com disposição para a batalha. Satanás, você não vai ganhar. Deus vai transformar essa situação. E no final, eu vou estar uma Helena melhor do que aquela que entrou nessa batalha. E eu fui perceber o que mudou de 2 anos antes para aquela realidade que eu estava vivendo de uma maneira mais aguda no final do ano passado. Eu estava jejuando. Eu estava jejuando. O jejum te fortalece. Parece que ele te dá uma armadura extra, uma cobertura extra. Algo que você não discerne fisicamente apenas. É espiritual, é uma arma, é uma capacitação. Por isso que Jesus inaugura o seu ministério jejuando. 40 dias. Ele ia colocar o pé na missão que o Pai desenhou para ele. Então o que ele foi fazer? Marketing pessoal? Não. Ele foi para o deserto. Ele foi para o jejum. Ele foi para a abstinência daquilo que ele gostava. E mais do que aquilo que ele gostava, daquilo que ele precisava. Mas nós achamos que a gente pode viver a nossa vida cristã sem jejum e oração. Dependendo de terceiros. Ah, Helena, mas Deus te abençoou porque, né? Também como a Zenete. A Zenete me deu um conselho muito sábio. Helena, entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega a sua Bíblia, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus a quem você diz que ama. Foi esse o conselho que a Zenete me deu. Ela não ia na minha casa pôr a mão na minha cabeça. Quem entrava no meu quarto para pôr a mão sobre mim era o próprio Senhor. Mas você tem que parar e se submeter e buscar e tomar conta da sua trincheira e falar, aqui, Satanás, você não vai passar. Porque essa trincheira está ocupada e muito bem ocupada. E eu sou armada e poderosa. Mas eu também quero dizer para vocês nessa manhã que o jejum dissociado da obediência a Deus e seus preceitos é apenas uma prática religiosa. Tem gente que é vaidoso porque jejua. Tem gente que eu estou pregando aí e está aí assim. Eu sei do que ela está falando. Eu jejuo. Não sou como esses abissais animais. Tem gente que se acha tão santo, que pode entrar na internet para julgar o outro. Eu jejuo. Eu oro. Eu faço, eu aconteço. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade. O jejum dissociado da palavra de Deus, ou é dieta, ou é religião vazia. Tem gente que jejua, mas não ora. Se você jejua e não ora, você está fazendo dieta. O jejum e a oração são irmãos gêmeos, entendeu? Eles estão atrelados. Não tem jejum sem oração. As coisas, não tem vida cristã sem oração. Se você não está orando na sua vida cristã, vamos fazer um apelo para a salvação hoje, no final. Oração é parte fundamental. Você come quantas vezes por dia? 3, 5, 10. E orar, quantas vezes você ora? Não me responde.
É retórica a pergunta. O jejum, só como prática religiosa, ele nos leva para a vaidade, para o orgulho, para a autossuficiência. Quando negar a si mesmo, que é o jejum, se une à obediência a Deus, uma arma poderosa é liberada a nosso favor. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 58. Ô, gente, esse relógio aqui, ele está conspirando a meu favor. É pomba, gente, não é, é pomba, tá? Espírito Santo, lembra, pombinha? Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus está falando para o profeta. Todavia, Deus está falando, gente. Todavia, me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos. Vêm para os congressos do diante do trono. Como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Aleluia! O jejum dissociado da obediência a Deus. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente jejua, mas se na prática a compaixão, a vontade de Deus, a verdade de Deus não nos governa, esse jejum é vão. Esther orava e jejuava e queria ver aplicada a justiça para a sua nação. Nós estamos vivendo dias tão perturbadores na nossa nação, mas não estamos dispostas a lutar nem as batalhas que temos dentro de casa.
O Brasil está na situação que está, gente, é por causa da igreja. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O jejum é humilhação. Jejuar é se humilhar, é se submeter. É ver como a gente é frágil, como a gente é pó. Como a gente precisa de um prato de comida por dia, pelo menos. Água. Se a gente fica uma semana sem tomar água, a gente morre. Somos tão frágeis, mas tão ligados àquilo que é aparente. O Senhor está sendo claro em Isaías. Quando você tirar do meio de você o dedo que aponta, os julgamentos, a indiferença para a dor, para a necessidade de quem está do seu lado. Quando você cumprir a vontade de Deus, aquilo que está registrado na sua palavra, e você alinhar essa obediência, a submissão, a humilhação, ao jejum e à oração, não tem como você não florescer e frutificar. É impossível a sua vida ficar estéril quando você não tem a prática da justiça acompanhada do jejum e da oração. O jejum não é uma prática religiosa, o jejum é uma disciplina espiritual, dizendo que o pão que a gente mais precisa é aquele que vem do alto, o pão que vem dos céus. Quando a gente abre mão do pão da terra, a nossa alma tem fome. Às vezes você veio para um congresso como esse, e o pau está quebrando aqui. Deus está falando, a presença de Deus está abundante. E tem gente assim, não estou sentindo nada. Não é para você ser conduzido pela emoção mesmo, não. A emoção dá e passa. Você chora, esperneia, joelha, rola no chão, depois volta para casa e continua do mesmo jeito. Eu não estou falando disso. Mas tem gente que não come de Deus porque já está satisfeito das coisas dessa terra. A minha oração tem sido: Deus, me dá mais sede e mais fome, para que eu entenda que eu preciso é de Ti, que é sem o Senhor que eu não posso viver. Nada do que eu tenho eu vou levar no meu caixão. Nada. Mal, a gente cabe no próprio caixão. Que tipo de legado você vai deixar para a sua geração? Que tipo de vida você está ministrando na sua nação? Que tipo de cidadã brasileira você é? Ah, mas o governo, mas o Brasil diferente depende de cada uma de nós. Não joga lixo pela janela. Não investe no trabalho escravo. Não despreza os moradores de rua. Ora pela nossa nação. Ora para que cada brasileiro seja modificado pelo poder de Deus. Porque só isso muda o Brasil. Não é o governo que muda o Brasil. O que muda o Brasil é um povo que não é apenas religioso, mas é um povo comprometido com o Deus de Israel. Na semana passada eu estava em Israel. Uma terra que mana leite e mel. No deserto. Porque tudo caiu do céu? Não. Porque o povo de Israel escolheu entrar em parceria com Deus. O deserto floresceu porque as técnicas de irrigação no deserto foram desenvolvidas pelo homem. Eles resolveram falar assim: ok, Deus, minha inteligência, minha capacidade, a teu serviço, a serviço do cumprimento das profecias. Coloca a sua capacidade a serviço do cumprimento das profecias. Deus falou que vai mudar a minha família, então seja cooperadora de Deus. Ore, jejue, gere espiritualmente o que Deus quer fazer na sua casa. E você vai receber orientação, estratégia, direção.
e fortalecimento. Esther sabia disso. Quando ela entrou na presença do rei, ela tinha uma estratégia de Deus. Mas ela também tinha uma disposição. Se perecer, pereci. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. A nossa esperança está nele. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Dê a mão para essa mulher que está do seu lado. A palavra de Deus diz que aquele que escuta a palavra e a pratica é como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Construa a sua casa sobre a rocha. Nesses dias você recebeu orientação, clareza, como Esther agiu. Nós falamos sobre sabedoria. Nós falamos sobre buscar do alto, porque é de onde vem, não tem outro lugar. A sabedoria dessa terra, ela é incompleta. E ela pode também ser loucura, ser demoníaca. Você está recebendo todas as ferramentas. Mas as armas, se elas permanecem embanhadas, elas não têm valor algum. Você está numa frente de batalha. Use as suas armas. O jejum e oração, além de ser o veículo através do qual a gente se achega a Deus, a gente discerne a voz dele, a gente tira os entulhos da nossa alma, a gente nega a si mesmo, a gente se humilha. Isso tudo está no pacotinho do jejum e da oração. Parece tão simples, mas libera tanto poder de Deus. Se você quer convidar suas amigas para orarem por você, maravilhoso. Como é bom ter as amigas que sustentam os nossos braços quando a gente está desfalecendo. Mas não fuja da sua trincheira, ela é sua. É a sua batalha. Se posicione, porque as armas já estão disponíveis. Você só tem que tomar posse delas. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome por essa manhã maravilhosa. Nós ouvimos com os nossos ouvidos físicos a palavra que o Senhor liberou sobre nós nessa manhã. Mas nós precisamos do que mais um congresso, mais uma palestra, mais do que uma palavra que foi dita por uma pessoa. Nós precisamos que o poder da tua palavra, que nos orienta, nos ordena o jejum e a oração, que o poder dessa palavra seja desfrutado por cada uma de nós. Senhor, levanta-nos, desperta-nos da nossa preguiça, da nossa apatia, do nosso desânimo, do nosso desespero às vezes, Senhor. E nos levanta como mulheres dispostas a orar e a jejuar. Nas nossas trincheiras de batalhas. No nosso casamento. No nosso relacionamento com os filhos. Nos nossos relacionamentos no trabalho. Na escola. Ó Deus, na sociedade onde nós estamos inseridos. Que sejamos profetas do Senhor pelas ruas dessa nação. E que o jejum e a oração mude o nosso coração. Alinhe o nosso coração com o teu coração. Que a gente perceba, discirna a tua vontade, Deus. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, a apatia e o conformismo. E levanta guerreiras, mulheres cheias de disposição e comprometimento com a tua verdade, com a tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, a orar e a jejuar e a desfrutar das armas que o Senhor tem disponibilizado para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.